Pessoal, vamos ver se vai dar certo agora. Vamos ver aí se agora dá certo. Nossa live com a Thalita. Acabei de chamar ela. Ou se o Instagram tá boicotando a gente. Será que é porque o tema é meio polêmico? Ali, Thalita joined. Ó, acabei de te chamar. Meu, a gente também tinha que ter fechado, né, o Instagram. Uau, hoje, poxa, Thalita, Que, hoje o Instagram que vacilo, que está nos vacilo. boicotando. A gente tá colocando aqui. Ah, você aceitou? Ela falou que aceitou. É, a gente também aceitou, A mas gente também aceitou e não parece vai. que não vai. Muito estranho. Se alguém manjar disso aí, souber por que que isso está acontecendo, se já viu isso acontecer em outras lives, deixa aí nos comentários pra gente descobrir o que está acontecendo. Problemas técnicos. Bom, gente, a gente continua tentando aqui um pouquinho, só vou dar uma breve introdução enquanto a Cláudia mexe aqui. A proposta da live era com a Thalita, que é uma enfermeira que foi recrutada pela Nursing Connections para ser patrocinada pela Westways. A Thalita, ela já morava nos Estados Unidos, não me lembro agora qual estado que ela morava, mas quando ela fechou com a Westways, ela então foi alocada para Albuquerque, no Novo México. Foi na época era onde, né, a Westface tinha os contratos, acho que ela começou a trabalhar em 2021, se eu não me engano, e foi uma das nossas primeiras enfermeiras a começar a trabalhar lá. E ela ficou num rehab hospital na maior parte, acho que do contrato dela, se eu não me engano. Ela foi também uma das primeiras enfermeiras brasileiras a ir para esse rehab hospital lá em Albuquerque pela Westface e né, hoje tem várias enfermeiras brasileiras lá também. Todas, né? Inclusive a Thalita fazendo um trabalho muito bom, então é claro que eles querem continuar tendo esses contratos com as enfermeiras da Westways, graças a um ótimo nome que as meninas fazem lá e que a Thalita foi uma das precursoras aí. Enfim, ela terminou o contrato dela com a Westways, terminou as horas e. Foi! Funcionou. Que bom! Gente, obrigada a todo mundo que ficou ouvindo eu aqui falando, 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 falando. Muito Sim. animada. Era para acontecer mesmo. Gente, muito feliz. Bom, Thalita, então Sim. se apresente novamente aí para o pessoal. Oi, espero que consigam me escutar bem. Meu nome é Ótimo. Thalita, eu sou enfermeira desde 2013. Eu sou de Pernambuco, na verdade sou da Bahia, mas me formei em Pernambuco e morei lá parte da minha vida adulta. Eu mudei para os Estados Unidos em 2017 e fiz intercâmbio aqui para poder melhorar no meu inglês. E em 2020 eu comecei o meu processo de imigração e obtenção do Green Card com a Nursing Connections e a Westways. Eu comecei em 2021, em março de 2021, e agora, em março de 2023, eu terminei, completei os 2 anos. 2 anos Então, certinho, hein? Não, sim, vai. eu Caixinha. sou aquele tipo de enfermeira que
trabalho demais, então sempre fiz os meus, nunca faltei, nunca perdi um plantão. Às vezes peguei alguns plantão extras e tirei as minhas férias, que eu poderia dentro do contrato, e por causa disso ficou tudo certinho para eu terminar exatamente na semana que eu comecei. 2 anos Legal. depois, deu Legal. certinho. Então, não tive nenhum problema com o término do meu contrato. A Westways realmente não exigiu nada extra. Eu só comuniquei para eles que meu contrato já tinha completado as horas e que eu até passei um pouco das horas, na verdade, já para ficar tudo certo. E eles falaram que tudo bem, a partir daí eu poderia contactar e fazer a transição para outros empregadores. Então, na verdade, eu sempre tive em mente de finalizar o meu contrato. Eu acredito que se eu me comprometer com alguma coisa, então, até nos meus trabalhos previamente no Brasil, nunca, nunca quebrei contratos, só. Eu acredito que a gente tem que sim buscar o melhor, mas no momento que você aceita os termos para estar num contrato com a empresa, acho que questão de caráter, de princípios, da minha família, de que se eu me comprometi a fazer aquilo, eu vou fazer independentemente de que eu não goste. Então, eu sei que é uma coisa temporária e, sinceramente, não foi uma experiência ruim. Morar em Albuquerque, sinceramente, agora morando no Texas, eu achava que minha vida ia mudar completamente, que eu ia estar muito feliz, porque eu estava realmente. Albuquerque é uma cidade pequena, você se sente preso, que não tem nada para fazer, que tem essa questão. No final do dia, quando você não tem um monte de tráfico Isso não tem um de dos carro, piores traffic, acho Nossa, que no país. aquelas. horrível. Muita traffic, Sim, muita. E A adulto. gente morou lá. Nossa, muito ruim. acidente, questão das pessoas de cidade pequena, até no Brasil é assim. A gente sabe que pessoas de cidades pequenas são mais amigas, gentis, me tratam melhor. Eu tenho um cachorro, então para mim é uma diferença de quando as pessoas em cidades menores, elas têm muito mais animais, tem muito mais essa questão de estar do lado de fora, de ter essa vida de outdoor, que na cidade grande nem todo mundo é assim. É. Então tem muito essa diferença. Achei que ia ser flores e não é bem assim. Albuquerque, sinceramente, foi um dos. Amei morar lá. Fiz muitas amizades, consegui explorar bastante as cidades vizinhas. Por mais que a cidade seja pequena, ela tá em volta de vários estados maravilhosos. Você tem o Arizona, tem ali Nevada, tem o Colorado, então dá para você estar tendo essa vida de realmente, tipo, aproveitar enquanto você está trabalhando. O É. trabalho em si lá é muito bom, gostei, a experiência com o hospital. Gente, Então, abrindo só um parênteses, eu falei que ela era maravilhosa, né? A gente não falou pra ela falar nada disso, tá? Eu tô falando isso porque ela é assim mesmo, eu não posso fazer nada contra isso. Então, é, mas fala então um pouquinho sobre o seu contrato lá. Você ficou esses 2 anos no mesmo sim, local, em forma de contrato, foi per diem, como é que foi? sim. Então, eu fui diretamente para esse hospital de reabilitação e, graças a Deus, eu me adaptei muito rápido e o pessoal da parte de management, todo mundo gostou muito do meu trabalho lá. Tanto que depois de mim, várias outras brasileiras foram E recrutadas para sempre. E, sinceramente, eu faço muito propaganda. Se eu gosto, eu vou fazer propaganda para que outras pessoas possam ter o mesmo benefício, ter a facilidade que às vezes eu penso, se eu não tivesse caído lá, poderia ter ido para outro local e ser mais difícil. Então, foi uma experiência muito boa, aprendi bastante. O pessoal lá sempre nos acolheu muito bem, nos ajudou. Então, foi uma experiência muito boa em Albuquerque e no hospital. Eu tive o contrato, meu primeiro contrato foram de, acredito, 4 semanas. E a partir daí, eles
continuaram renovando o contrato para 12 semanas, 12, mais 12, 24, e aí foi por 2 anos. Eu nunca Nunca mudei de... foi em outro, sempre foi lá. Cara, que legal. Fui Caraca. lá, Gente, sim. para quem não sabe como é que funciona esse negócio de contrato, né? Contrato com esses contratos com os hospitais, com a Westways é um sponsor que é uma agência, ela é um staffing agency, eles fazem esse trabalho de staff, nós, enfermeiras, né? Eles nos alocam em hospitais, em facilities. Então, nós somos como se fossem terceirizados nesses locais, né? Nós trabalhamos para o Westways e não para o hospital. Então, quando ela fala assim, me deram um contrato de 4 semanas, é que aquele hospital ofereceu para a Westways assim, ó, essa enfermeira aqui, estou oferecendo um contrato de 4 semanas, né? E os contratos podem ser desde 4 semanas até de 2 anos. Tem enfermeiros nossos que recebem já uma proposta de contrato de 2 anos. E aí é como se fosse um direct hire, só que é pela agência ainda assim. Então, ela foi renovando, né, os contratos com esse mesmo hospital através da Westface. E isso é maravilhoso, porque assim, isso tem as suas vantagens, né? E também desvantagens, de certa forma, mas essa questão de você ficar num local fixo é bem bacana, né? Que você acaba criando vínculo ali com o staff do hospital, enfim. E você é muito tratada como staff do hospital, mas aí É. recebe melhor porque você é por agência. Que é uma coisa. Pessoal, é outra coisa, vocês não sabem, mas a agency nurses ganham mais do que os staff nurses. Nem que seja $2, $3 a mais, vai ser muito mais. Nós, por sermos agency nurses, Sim. ganhamos mais. E por conta e comparando com o pessoal que está começando, às vezes $10 por hora a mais. Então, faz diferença. Bom, e você, como é que foi? Então, aí você ficou os 2 anos, ok. Aí você saiu e terminou as suas horas. E como é que foi para você, assim, como é que você se sentiu? Terminei, tipo, foi uma sensação de conquista, uma sensação de alívio, uma sensação de dever cumprido? Descreve como é que foi para você a questão de terminar com as suas horas. Acho que com certeza a sensação de dever cumprido, de ter conseguido completar, fechar um ciclo. E eu já tinha muito minha programação de vir para o Texas, de vir para Houston por conta da localização, do clima. Eu vim do Nordeste, então a gente tem um clima úmido. Essa questão de morar em Albuquerque por conta do clima foi uma das questões que pesou bastante. O clima seco, o inverno. O nordestino já Mas viu. você saiu do deserto para morar no Golfo do México também, né, minha querida? Você sente a diferença, sabe? Um parênteses, muito úmido em Houston, né? Sim, mas para mim, muito melhor, porque eu sofri em Albuquerque por conta do que eu vim do Brasil e fui para Virgínia, que também é bastante úmido, e aí fui para New Mexico, então eu passei 2 anos sofrendo com a questão do clima seco e tudo mais. E aí, quando eu vim para Houston, foi uma coisa que melhorou em parte por conta da umidade. Não preciso mais colocar hidratante, tudo ok. A cada Porém, 5 minutos, né? sim, Eu perdi como é que é? Um umidificador? Umidificador no quarto, a gente usava um umidificador. bastante, mas aí aqui muito quente, porque por conta da umidade, o calor é muito mais intenso. Então, é aquela coisa, mas para mim, eu penso que o clima lá, o frio, eu prefiro locais que não sejam 4 estações, porque eu prefiro sofrer só no verão e não no verão e no inverno. Então, Então, para você, o que mais pegava é essa questão sim, do clima e tudo com mais. certeza. E por conta de ser muito pequeno, eu gosto, por mais que eu adorava Albuquerque, eu gosto de ter a opção de 2 horas da manhã decidir ir e comer algo, que em Albuquerque tudo fecha muito cedo. Aqui nos Estados Unidos, em geral, tudo fecha muito cedo, mas em cidades grandes você sempre tem pelo menos fast foods que estão abertos 24 horas. Lá, às vezes, nem isso. Então, mas no geral eu gostei muito, foi uma experiência muito boa. Por conta de ser uma cidade menor, você também tem menos a população de pacientes. Melhor para se aprender, que você não tem aquelas coisas muito críticas que você tem aqui
eu estou trabalhando fazem 2 meses e meio, e já vi muitas coisas muito mais críticas do que vi em 2 anos em Albuquerque por conta da localização também. Você E hoje do está tipo de hospital. Isso, onde que você está hoje? Fala Então, pro pessoal. eu estou trabalhando em Houston area, fica na área de Houston, na cidade metropolitana. É uma cidade chamada Conroe, e é um hospital que é level 3 de trauma. Eu não sei como explicar isso em português, mas é um hospital grande. Tem em toda parte nos Estados Unidos HCA. Então, assim, eu optei por esse hospital por conta realmente do aprendizado. Esse hospital, ele tem parceria com o sistema de presídio daqui, então a gente recebe muitos pacientes de lá também. Então, a gente tem vários casos muito que a gente não recebia lá no Rehab campus, Hospital, não no era um rehab. trauma center, né? Sim. Então, eu acredito, às vezes, claro que penso 2 vezes, será que fiz a escolha certa? Penso em desistir, mas realmente eu vou tentar o máximo que eu conseguir continuar para eu poder levar o máximo de aprendizado. Acredito que tudo na vida é aprendizado, tudo é temporário, sempre vou querer buscar algo melhor para mim e para o meu futuro, mas que eu tento ficar e levar o máximo de aprendizado possível do local que eu estou trabalhando. Você está hoje em MedSurg? Sim, ainda estou. Na verdade, é MedSurg, mas mais trauma e ortopedia. Como você acha que a sua experiência de 2 anos no Rehab Hospital te ajudou Sim. te preparou para o que você tem hoje, para seu atual cargo hoje? Sim, muito, muito. Todos os pacientes. Então, o Rehab Hospital seria o passo depois do hospital. Então, eu realmente pegava basicamente os mesmos pacientes um pouco mais estáveis. Então, paciente, antes deles irem para casa, mas eles não estão 100% para ter uma vida independente, eles vão para o Rehab Hospital. Então, é basicamente o mesmo paciente, só que um pouco mais... Acute. sim, acute. Tipo, antes de ir para o hospital de reabilitação. Então, você é o passo anterior do que você estava fazendo, né? Exatamente. É um pouco mais grave, ela é um pouco mais... a gente tem os pacientes que estão lá só para procedimento cirúrgico, então o procedimento cirúrgico é mais recente, às vezes eles ainda estão com um Foley catheter, ainda tem uma sonda vesical, às vezes eles têm o wound vac, que normalmente quando eles vão para o rehab, eles já tiraram tudo isso e estão lá para fazer a reabilitação física para poder ir para casa. Então, sim, com certeza, principalmente em relação à administração de medicamentos, que é o que a gente faz, lidar comunicação com a equipe multidisciplinar, com o fisioterapeuta, com os médicos. Então, tudo isso, acredito que construiu meu conhecimento para poder estar lidando, estar hoje no hospital maior e com mais trauma. Se, no caso, se a Westview tivesse um contrato com esse mesmo Rehab Hospital que você trabalhava em Albuquerque, em Houston, que era onde você queria ir, seria uma opção para você continuar com eles, mesmo após a término das suas horas? Sim, eu até tentei com a Westview, eu conversei com uma manager daqui da área do Texas, mas infelizmente eles não tinham contrato aqui no Texas e não tinha nenhuma possibilidade de quando. Então, como eu já estava decidida a mudar, não queria esperar mais, eu acabei realmente finalizando o meu contrato e vindo para cá para explorar novas águas. Legal. Bom, e qual é algum tip, alguma dica que você teria para enfermeiros que estão chegando, que estão trabalhando, assim, tendo em vista essa questão de contrato, né? A gente estava até batendo papo sobre isso antes da live. É uma questão que não era, assim, né, recorrente, não era uma coisa que de repente era para ser exceção e a gente vê que tá na moda aí. E
interessante ver exemplos, né, enfermeiros como você, que por mais que às vezes seja inconveniente algumas coisas, por exemplo, você morava na Virgínia, teve que se mudar para New Mexico, ficou numa cidade onde de repente não era a sua cidade favorita para ficar, não seria a sua escolha número um, mas você optou por ficar, para terminar o contrato com o sponsor que te deu o green card, que te deu essa oportunidade aqui. Qual que é uma dica sua para pessoas que estão nessa situação agora de sponsor, chegando aqui, para né, de fato finalizarem o contrato, enfim, o que você diria para os enfermeiros? Uma tip para ajudar todo mundo é que realmente tentem se comprometer com o contrato e terminar. Foi uma coisa muito positiva quando eu procurei um novo empregador, quando eles viram que eu finalizei meu contrato com o meu empregador antigo. Então, foi uma coisa muito positiva. Tanto que no momento da negociação do meu salário, eu pedi um pouco a mais do que eles ofereceram e eles aceitaram sem questionar. E acredito que nem sempre tudo vai ser flores. Você pode ter na sua cabeça o hospital ideal, o emprego ideal, o local ideal. Aí você acaba quebrando o contrato com a empresa que está ali lhe oferecendo todo esse suporte para ir para um outro que, no fim das contas, pode não ser melhor. Então, veja bem se vale a pena você se comprometer. E, sinceramente, não é bom para a imigração. Eu investiguei antes de fazer qualquer coisa, o que era melhor, qual melhor. Você terminar o seu contrato no momento que você quer se tornar cidadão, você quer aplicar para a cidadania depois de 5 anos, você realmente, para eles, é uma coisa positiva o enfermeiro ter finalizado o contrato e não sair de galho em galho, quebrando o contrato com toda a enfermeira, porque eles consideram você uma pessoa que não é reliable, você não vai ser confiável, porque eles vão oferecer uma cidadania para uma pessoa assim. Então, Exatamente. realmente, fazer ali, tentar se ajustar. Se não está dando certo no shift durante o dia, talvez não seja muito bom para você. Tenta à noite, que é um pouco mais calmo, pode lhe dar um pouco mais confiança de ter esse contato com os pacientes, fazer de uma maneira que você realmente consiga ficar durante os 2 anos e a partir daí você está livre para fazer o que quiser. 2 anos passam muito rápido e literalmente um piscar de olhos. Albuquerque, não importa para onde você vá, toda cidade tem pontos positivos, pontos negativos. Você tem sempre procure o que é melhor para você dentro ali das circunstâncias e com certeza qualquer lugar que é melhor que no Brasil. Então, Eu acho duas coisas, assim. Uma é, muitas vezes, aquela mentalidade que a gente, infelizmente, pode acabar tendo de, eu só vou ser feliz quando? Eu só vou ser feliz quando eu sair do Brasil. Aí chega aqui. Eu só vou ser feliz quando eu acabar o meu contrato. Eu só vou ser feliz quando eu estiver trabalhando naquele hospital, naquela cidade. Aí você chega, né, no topo da montanha e você vê que simplesmente é mais um lugar e você já está querendo a próxima coisa. Então, assim, né, é preciso calma, apreciar aquilo que onde você está hoje, que já é uma resposta de oração que você tinha, né, há 2, 3 anos atrás. Tudo que você muitas vezes queria, nossa, ter o meu green card, poder estar trabalhando como enfermeira. Aí eu tenho meu green card, estou trabalhando como enfermeira. Não, agora eu preciso ir para aquela cidade onde eu sempre quis ir e eu quero ir para lá e não importa se eu vou quebrar contrato, não importa o que eu vou fazer, eu preciso, sabe? E é uma busca, assim, desenfreada por algo que nunca chega, porque não é isso que vai, tipo, simplesmente você trabalhar no Hospital dos Sonhos vai me fazer a pessoa mais feliz e realizada do mundo. Não. exatamente. Eu acho que o ser humano é assim, a gente tende a colocar a felicidade em objetos, em situações, em pessoas, e acaba que quando a gente consegue o que a gente quer, não proporciona e a gente fica frustrado e sempre quer mudar, quer. Então, é isso, aproveite quando você estiver no local que for assign para você. Então, tente fazer amigo, porque é temporário, passa, você vai realmente
as circunstâncias da vida sempre vão estar ali mudando e acredito que o melhor é tirar as coisas positivas dessa experiência, não importa onde você estiver, e Perfeito. tudo vai ser valor acrescentado para a sua vida, não importa onde você esteja. Sim. E é aquilo que você falou, 2 anos passa rápido. É como se quando a gente se forma, né, no Brasil, acabamos de formar, aí o primeiro emprego que a gente consegue, ou, né, se falassem assim para você poder ser enfermeiro nos Estados Unidos, você tem que trabalhar 2 anos aqui nesse hospital aqui. Você é da sua escolha se você vai querer aquilo ou não, mas a partir do momento que você sabe que se você fizer esses 2 anos, você vai ter outras oportunidades depois, por que não? E no Brasil, por a gente não ter tanta opção assim de emprego, né? Assim, não chove vagas para enfermeiros em todos os lugares, muitos enfermeiros ficam anos no mesmo hospital, no mesmo plantão, na mesma posição, porque não tem outra opção de sair, mas eles ficam. Aí chega aqui, trabalhou 5 minutos, não, eu já quero outra coisa, porque não sei o quê. Mas no Brasil você estava 15 anos, no mesmo postinho lá, entendeu? Reclamando da vida, agora aqui, e é umas coisas assim que não dá para entender, não, sabe? Eu gostei daquilo que você falou, Thalita, de que o seu trabalho anterior te ajudou, porque eu também senti que foi assim. Os meus primeiros trabalhos com a Westways foram aquilo, né? Foi rehab, foi até foi rehab facility, então foi numa casa de recuperação, tinha parte lá de long-term care. Então, assim, era aos olhos de alguém que gosta de algo intensivo, bem parado. A parte de long-term care era bem parado mesmo. Tinha dia que, assim, eu, sinceramente, via 3, 4 pacientes, trocavam os curativos e não fazia mais nada, porque aquela long-term care não tinha mais o que fazer. Eu não reclamava, não, eu gostava. Mas tinha dia que eu ficava na parte de acute, que era, né, eu não sentava, não tinha tempo para comer. E, assim, por mais que foi uma fase difícil, porque foi o início, né, todo início é difícil, me ajudou a ir para o meu próximo trabalho. Quando a gente veio para o Texas, eu tive a oportunidade de ir para a parte de saúde do trabalho, e eu tive uma entrevista para esse emprego. E ela me perguntou se eu tinha já tido contato com pacientes em emergência, se eu já tive que ligar para o 911. Eu falei sim, várias vezes. Então, assim, aquelas experiências que eu tive me proporcionou para o meu próximo emprego. E 1 ano e meio que eu fiquei, quase 2 anos e meio que eu fiquei nessa empresa, na saúde do trabalho, é o que me ajudou a ter o emprego que eu tenho hoje. Porque eu ficava tanto no telefone e, né, entrou pandemia, a gente não via ninguém, era tudo por telefone, tudo por computador. É o que me ajudou a ter o emprego que eu tenho hoje. Então, assim, a gente, muitas vezes, as pessoas veem, mas como que é? Per diem, é nursing facility, mas eu não gosto disso. Não se engane, né? Você está começando num país novo, você vai estar começando do zero, e todas as experiências que você vai ter vai contar para o futuro, né? Não, e eu acho interessante também a sua visão, né? Assim, o fato de você ter tido ter deixado um bom exemplo, né, de enfermeira no Rehab Hospital que você ficou, e isso abriu portas para outras enfermeiras brasileiras trabalharem lá. Assim como um bom exemplo fica e abre portas e tem consequências, exemplos ruins, né, coisas ruins que os enfermeiros vão fazendo, também acabam criando um precedente para portas se fecharem. O Thiago, por ele já ter trabalhado, né, na Westways, ele já teve contato com headquarters, né, na Califórnia e tudo mais, ele sabe de ouvido, né, do próprio management, o pessoal lá, o CEO e tudo mais, de países que eles preferem não fazer, não só o Westways não, tá, gente? Imigração mesmo, sponsor mesmo, preferem não contratar e não fazer o processo migratório porque já tiveram alguns problemas. Então, imagina quando sponsors falarem não, melhor não patrocinar enfermeiros brasileiros porque eles quebram o contrato. Né? Assim, isso não é uma coisa impossível de acontecer, né? Uma porta ser fechada para muitas outras pessoas que querem vir. Então, exemplos bons ficam, exemplos ruins também. E como ela falou, não pense que isso não pode te afetar no futuro, porque aqui as coisas têm
como ficar com você, né? O seu credit score, tem métodos de imigração, você ainda vai pedir cidadania. Então, assim, para quem tem interesse em morar aqui, é preciso você seguir a lei, seguir tudo ao pé da letra, porque aqui eles seguem as regras, né? As regras são seguidas. Tudo tem consequência, né, gente? Uhum. Tudo tem consequência. Vamos ver aqui se alguém tem alguma pergunta. Alguém tiver alguma pergunta para a Thalita ou para a gente aqui? Mas realmente, Thalita, assim, quando você termina o seu contrato, eu lembro do dia que eu terminei meu contrato também, eu lembro que eu entrei com o meu plantão faltando, assim, acho que 2 horas. Aí eu contei, assim, quando deu as 2 horas, gente, acabei com o meu contrato, tudo que eu tô trabalhando agora tá fora do contrato. Sim. Porque é assim mesmo, né? Você Sim. contava, eu contava as horas. Quantas horas que faltam? Isso aí até virou um problema uma época, né? Meu marido até falou, para de contar suas horas. Eu queria saber, eu falei, gente, eu quero saber como, porque é uma coisa que você planeja há tanto tempo, né? Desde 2017 a gente sabia desse ano. Começou em 2019, então a gente falou, caramba, 3.000 horas. Então, né? É aquilo, você quer ver o fim, né? É que nem um livro, você tá lendo, você quer acabar logo o livro, você quer acabar logo a série, você quer acabar o contrato logo para você ver como que é a sua vida depois, né? Então é uma alegria, assim, realmente muito boa. É muito parecido quando você terminou a faculdade, né? Que você sente, caramba, eu consegui, eu terminei, eu fiz, foi difícil, mas terminar o seu contrato dessa mesma forma, né? Você sente orgulho. Existe vida, né, após o contrato. E assim, não foi difícil, não foi. Eu vou ser bem sincera. E eu trabalhei, eu sou aquela pessoa que eu não vou estar pegando plantão. Eu conheço, na época, não sei como está atualmente, mas o contrato era só a quantidade de horas, não era relacionado com a quantidade de anos que você tinha que trabalhar. Então, eu conheço gente que começou na mesma época que eu, um pouco depois, mas por trabalhar 4, 5 plantões na semana, conseguiu terminar em 9 meses, 10 meses. Então, assim, realmente, consegue se você trabalhar muito. Eu preferi trabalhar, terminar os meus 2 anos, trabalhar com calma, viver minha vida e tudo mais. Então, assim, e não foi difícil. Albuquerque é um lugar muito legal de se morar. Eu já morei em muitos locais aqui nos Estados Unidos. Já morei na Virgínia, morei em Maryland, vim aqui no Texas. Já visitei muitos locais, Tampa, Nova York, vários estados, Nashville. Então, assim, eu conheço bem os Estados Unidos, já estive em vários locais por mais de 1, 2 semanas e não é um lugar terrível. O pessoal fala muito da criminalidade. Não achei. Se você morar no local certo, eu morava no Northeast. Então, assim, pessoal. eu tenho um cachorro, moro sozinha, não tenho ninguém aqui nos Estados Unidos. Sou eu e meu cachorro. Então, assim, eu andava todo canto com ele, às vezes sozinha, andava caminhando na rua para os parques, às vezes que eu não queria andar de carro, queria andar, levava ele, tem muitos trails, muita família, muita pessoas. Então, assim, nunca me senti que eu estava em perigo. Como que é no Brasil, que você vai ali numa padaria na esquina, você tem que esconder tudo. Então, assim, realmente existe a fama. Eu, quando vim também, fiquei um pouco questionando e procurei saber. Pesquisei, olhei os lugares mais seguros da cidade, procurei e, sinceramente, nunca tive problema com nada. Custo de vida em Albuquerque, maravilhoso, muito em conta. Aqui no Texas também. Então, assim, a transição não foi muito difícil. Não são todos os estados que são assim. Se você for para estados na parte do leste, que é Virgínia, aquela New Jersey, Nova York, é muito caro. Então, assim, realmente espere, porque eles não pagam enfermeiro, essas coisas todas, porém o custo de vida é muito maior. Então, assim, 2 anos em Albuquerque serviu muito para mim. Consegui me organizar financeiramente, já que eu comecei a trabalhar logo após a pandemia. Então, assim, foi um período muito difícil. Eu não estava trabalhando, passei o tempo aqui nos Estados Unidos sem estar trabalhando. Então, assim, foi esse momento de me organizar. Então, foi tudo muito conveniente.
E eu espero que as pessoas tenham isso em mente, que a oportunidade, às vezes, não é tão ruim quanto colocam na cabeça. Isso. Então, A Amanda perguntou aqui, nesse local é Long-Term Acute Care Hospital, no caso, o local onde a Thalita trabalha hoje, em Houston? Essa é a sua pergunta, Amanda? Se for, ela falou que ela trabalha num Level 3 Trauma Center. E onde ela trabalhava, se for em relação onde ela trabalhava em Albuquerque, era um Rehab Hospital, não era Long-Term Acute. Ah, sim. A Simone perguntou, a escala de trabalho dela é igual de Novo México? Se a sua escala de trabalho hoje em Houston era parecida com a de Novo México? Sim, sim. Então, uma das vantagens de ser funcionária do hospital é que eles dão para você escolher os seus próprios plantões. Então, eu tenho acesso ao sistema, eu trabalho 12 horas e aí eu posso escolher qualquer dia. Então, no meu primeiro mês, eu escolhi 3 dias seguidos por conta da experiência que eu tive em Albuquerque. Não deu certo, que é muito trabalho, é realmente aquilo que você falou. Em pé, eu trabalho em Albuquerque, eu trabalhava à noite. Para quem está começando, muito bom trabalhar à noite. É muito mais chill, muito mais calmo. O pessoal, a maioria dos seus pacientes vai estar dormindo, por mais que você tenha um ou outro que esteja agitado, mas muito diferente do dia, que é muitas pessoas, é terapeuta, família, tudo acontecendo. É o Então, dia, filha, pauleiro. atualmente eu não sinto. Então, para mim está sendo muito difícil essa transição da noite para o dia e de um hospital de reabilitação para um hospital acute care. Então, assim, é o dia inteiro no pé, É tentando luta atrás de realmente. batalha, né? Sim, Quando buscou por sponsor, você já tinha experiência? já. Então, eu já No tinha Brasil. trabalhado no Brasil desde 2014 até 2017. Então, quando eu vim para os Estados Unidos para melhorar o meu inglês, eu vim no intercâmbio, eu já tinha essa experiência. E aí foi quando, em um grupo, eu conheci, entrei em contato, acho que eu encontrei o contato do Tiago, e aí eu entrei em contato com ele, e assim, para mim foi Deus, tudo que aconteceu na minha vida realmente me guiou até onde eu estou hoje, e sinceramente eu não tenho o que reclamar, porque tudo aconteceu no momento que tinha que acontecer, tudo foi de uma maneira muito smooth, muito tranquila, não passei aperreio, não tive nenhuma dificuldade, então, assim, o Tiago me ajudou bastante, as meninas, durante essa transição. Acredito que, eu não sei se foi a Cláudia e a Jéssica que teve essa experiência no Encompass antes, e aí me ajudaram no meu primeiro dia, eu entrei em contato com elas, então, assim, foi uma transição muito tranquila. Eu trabalhei lá por alguns meses, umas semanas antes da gente sair de lá. Realmente era um cenário bem diferente, né? Porque eu vim de uma, de um centro, de um local de reabilitação que tinha muitos pacientes, né? Uhum. Por enfermeira, e lá era às vezes 7, às vezes 8, né? Até às vezes menos. Então, assim, foi bem interessante. Mas aí eu fazia tudo, né? Você fazia medicamentos, fazia tudo, né? Sim. Na rehab facility, eu não passava medicamento, era só, né? Tinha um medtech. Então, assim, uma mudança aí de cenário, mas realmente foi um local assim, muito bom também, que deu para aprender bastante. Mais uma dúvida aqui. Na fase de contrato com a Westways, é possível tirar 2 semanas de férias para visitar a família no Brasil? Você foi para o Brasil, passeou, Sim, viajou? Responde aí, pessoal. sim, então, a UESTS ela é muito flexível. Se você conseguir trabalhar e fazer suas horas e falar, ó, essa semana não posso trabalhar, quero, tenha em mente que se você não trabalha, você não recebe. Você recebe por hora trabalhada. Então, assim, se você estiver ok com isso, eles não têm problema, só precisa avisar com antecedência para eles realmente se planejarem. Eu sempre tive minha vida muito planejada, então eu já sabia quando eu queria ir, na época que as passagens são mais baratas, época que então eu viajei para a Europa em um ano e fui para o Brasil no outro. Nunca tive problema, sempre me ajudaram. Eles me ajudaram a colocar os meus plantões no começo da semana e no final da outra semana. Então eu peguei as 2 semanas
2 semanas de folga e mais 8 dias, então foi praticamente 3 semanas e, assim, muito bom. Gente, se você tá num contrato, né? Antes de renovar, se você sabe que você quer fazer uma viagem para o Brasil, né? Sei lá, no fim do ano. Antes de renovar o seu contrato novamente, você já pode falar, né? Combinar com eles, olha, em dezembro, sei lá, as primeiras 2 semanas eu quero estar viajando. Que aí já arruma sua escala, né, já com antecedência. Quem trabalha per diem é só comunicar também, né, quem não está em formato de contrato, comunicar o management, né, a gerência lá do seu office, falar, olha, eu vou estar tirando essas 2 semanas aqui, ou até mais, a gente já tirou mais, eu vou estar tirando essas 3 semanas, um mês, não vou trabalhar, não me chame. E você só não vai receber por isso, se você se organiza financeiramente. Então, né, o lado positivo, o lado negativo, você ganha mais como agency nurse, então você consegue também se organizar, você não tem o PTO, mas você consegue se organizar financeiramente e tirar o tempo que você quiser. Quem tem PTO, não é assim, você não consegue. Você só acumula o PTO conforme você vai trabalhando, né? Hoje vocês duas podem falar sobre isso também. E não é assim, você não pode, quero tirar 3 semanas. Não, se você não tem o PTO, você pode ser negado. Eles podem ter negado, você tem que controlar. Então, gente, é tudo na balança. Não existe uma situação perfeita. Assim, não vai, vocês não estão no céu, né? Eu quero PTO, eu quero tirar o tempo que eu quero. Então, né, vantagens e desvantagens. Gente, acho que é isso. Se alguém que tiver mais alguma dúvida aí, depois pode mandar pra gente ou deixar nos comentários aqui da live. Thalita, muito obrigada mais uma vez. Gente, essa é a segunda live que a gente faz. Tem uma live que a gente fez, acho que foi ano passado. Eu vou deixar o link depois nos stories para quem quiser assistir. Na época ela ainda estava em Albuquerque. Muito obrigada pela sua colaboração aqui, né? Sempre muito disposta a conversar com a gente. Maravilhosa, sim, não tem nem como falar quão orgulhosos nós somos de você, do seu trabalho, do legado que você deixou em Albuquerque. Você fez um trabalho sensacional, assim, foi um prazer pra gente, né? Eu sei que eu falo pelo Thiago também, que o Thiago foi o consultor dela, o prazer que foi trabalhar com você durante esse tempo, assim, a gente fica muito, muito feliz, muito contente, satisfeito e orgulhoso de ver você hoje também aí no seu novo trabalho, onde você quer. Não tem nem palavras, assim, palmas para a Thalita, isso é maravilhoso. Obrigada também, agradeço vocês por todo o apoio durante essa minha jornada e realmente não estaria aqui se não fosse a Nursing Connections e a Westridge, então sou muito grata também, obrigada por tudo e um beijão para vocês e para o Thiago também. Ele está assistindo a live aí, tá com as crianças lá. E agora a gente está próximo, então se você tiver aí um dia pela região de Austin, avisa a gente que a gente toma um café, faz alguma coisa. Austin é uma cidade, assim, super vibe, super sua vibe, eu acho. Pode deixar. É bem assim, muitos parques, bem outdoor, festivais de música, assim, é bem uma cidade bem legal. Quero, assim, amo Austin, muito, muito lindo, Hill Country por aqui, muito maravilhoso. Penso, maybe num futuro vou para ir para esses lados. Aí, quem sabe. Brigadão, um beijo para você. Tudo de bom, sucesso. Gente, obrigado por todo mundo que assistiu a live, vai ficar salva. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem nos comentários. Beijos.